Olá, eu sou o Alexandre e esse é o 7º episódio da 2ª temporada do podcast Além da Imaginação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É um prazer enorme estar aqui novamente para mais um episódio de Além da Imaginação. E hoje, o nosso assunto é com o governo norte-americano. Nós vamos nos embrenhar nas entranhas do governo mais poderoso do mundo e ver quais segredos eles escondem de nós. Claro que tudo isso é brincadeira, pois, como dizia o saudoso Raul Seixas, não bulo com o governo, com polícia e nem censura, é tudo gente fina, meu advogado jura. Mas falando sério agora, nesse episódio nós abordaremos um programa do governo dos Estados Unidos criado para estudar o fenômeno UFO, que é o famoso projeto Blue Book. Mas antes da gente ir para o episódio, eu quero pedir para você, caso não seja inscrito no canal, já se inscreva aqui, ative as notificações também, que todas as vezes que nós trazemos conteúdos novos aqui, você será um dos primeiros a ser notificado. E se você está ouvindo esse podcast por algum aplicativo de podcast, já vai lá e segue a gente também, segue o Além da Imaginação, que isso nos ajuda muito na nossa divulgação, tá bom? Nós também estamos presentes no Instagram, através do @AlemDaImaginacal01, e lá tem um conteúdo diferente para você também, para você curtir lá. Então procura a gente lá no Instagram e nos siga também, por favor, tá bom? Bom, antes da gente ir para o episódio, eu trago aqui notícias diretamente das camadas mais profundas da internet com Além da Imaginação News. Vamos lá. Notícia do New York Post da edição de 6 de setembro, pelo jornalista Alex Mitchell. Crença esmagadora em alienígenas é perigosa para a sociedade, alerta novo artigo. Um acadêmico na Inglaterra diz que os terráqueos estão tendo um encontro muito próximo com conspirações de OVNIs, e que não é mais uma peculiaridade, mas um problema social generalizado. Essa crença é um pouco paradoxal, pois não temos nenhuma evidência de que os alienígenas existam, escreveu recentemente o Tony Milligan, que é um pesquisador em filosofia da ética do King's College de Londres, e ele fez essa afirmação para o jornal The Conversation. Além do mais, continuou ele, dadas as vastas distâncias entre os sistemas estelares, parece estranho que só aprendamos sobre eles em uma visita. É mais provável que a evidência de alienígenas venha de sinais de planetas distantes, disse o pesquisador. O Milligan, agora publicado lá no Proceedings of the International Astronomical Union, citou estatísticas recentes, entre aspas, perigosas, de que quase 1/4 dos americanos acreditam ter visto um OVNI. Ele acrescentou que as recentes iniciativas federais para divulgar o conhecimento classificado apenas atiçaram as chamas acesas por Jimmy Carter, que prometeu mais respostas para os americanos durante a campanha da década de 70. Agora, audiências sobre fenômenos aéreos não identificados e denunciantes do Pentágono estão transformando cada vez mais pessoas em teóricos da conspiração, disse aí o Milligan. Ele fez uma referência a uma pesquisa Gallup de 2019 da comissão pré-UAP, que mostrou que 68% das pessoas acreditam que o governo dos Estados Unidos sabe mais sobre OVNIs do que está contando. Além disso, os últimos anos foram apenas encorajando teorias da conspiração que podem minar a confiança nas instituições democráticas, afirma Milligan. Muito ruído de fundo sobre OVNIs e UAPs também pode atrapalhar a comunicação científica legítima sobre a possibilidade de encontrar vida extraterrestre microbiana, disse ele, sobre a busca por evidências em estruturas moleculares em todo o universo e também aqui no nosso próprio sistema solar. Esse tipo de astrobiologia tem uma máquina de publicidade muito menos eficaz do que a ufologia, segundo o pesquisador. O Milligan também observou que as conspirações sobre alienígenas visitando a Terra antiga estão causando problemas antropológicos ao encobrir a mitologia dos primeiros humanos indígenas. Está cada vez mais claro que a crença na visitação alienígena
não é mais apenas uma especulação divertida, mas algo que tem consequências reais e prejudiciais. Eu achei muito interessante essa notícia. É claro que o Milligan é um grande pessimista em relação ao assunto OVNI, mas eu entendo que ele esteja defendendo, aí, pelo fato de ser um acadêmico, um pesquisador, defendendo o ponto de vista da academia. E uma coisa bem interessante que eu vejo nesse texto dele, que ele cita o ex-presidente Jimmy Carter, né? E o nosso assunto de hoje é sobre um programa do governo norte-americano, e eu achei que seria válido eu contar um pouquinho desse avistamento dele, do Jimmy Carter, que foi o 39º presidente norte-americano, e o período que ele governou ali, a gestão dele foi de 1977 a 1981. Ele já naquela época era uma espécie de entusiasta da ufologia, tanto que durante a campanha presidencial, o Jimmy Carter, em uma entrevista ao jornal National Enquirer, afirmou o seguinte, abre aspas, "Se eu me tornar presidente, farei todas as informações que este país tem sobre avistamento de OVNIs disponíveis ao público. Estou convencido de que os OVNIs existem porque eu vi um." Ele alegou isso em 1976, né, na campanha eleitoral, e até hoje não cumpriu. De acordo com um documento disponível lá na Biblioteca e Museu Presidencial, esse avistamento do Jimmy Carter foi documentado em um formulário preenchido em 1973, a pedido de uma agência governamental, o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, que correspondia pela sigla NICAP, quando o Jimmy Carter ainda era governador do estado da Geórgia. O presidente escreveu nesse formulário que o seu avistamento ocorreu na pequena cidade de Larry, na Geórgia do Sul, cerca de 1h30 ao sul de Columbus. Ele ainda alegou que 10 outros membros do Lions Club Larry, Geórgia, também viram o OVNI. Segundo ele, foi pouco depois de escurecer, por volta das 7h15 da noite, e ele afirmou que estava esperando por uma reunião, que estava marcada para começar daqui a 15 minutos, né, às 7h30, quando esse objeto brilhante chamou a sua atenção. Ele descreveu uma bola anômala de luz que mudou de tamanho, brilho e cor durante um período de 10 a 12 minutos. Ele não ouviu nenhum barulho vindo desse objeto, nenhum giro, assim, aquele barulho igual de helicóptero, né, do girar ali das pás do helicóptero. Não ouviu também nenhum tipo de zumbido ou motor ou algo parecido. Quanto à localização no céu, ele disse que as estrelas eram visíveis, mas não o Sol e a Lua. E o objeto estava aproximadamente 30 graus acima do horizonte, e ele escreveu que era quase o mesmo que a Lua, talvez um pouco menor. O objeto variou de mais brilhante e maior do que um planeta para o tamanho aparente da Lua. Foi difícil para o Carter descrever a proximidade do objeto, e ele disse que poderia chegar de 300 metros a 1000 metros, né, que estava se deslocando, então ele ficou um pouco perdido aí, mas foi mais ou menos aí dentro desse range, né, de 300 a 1000 metros. Segundo ele, esse OVNI era autoluminoso, né, ele mesmo emitia a luz dele ali. E nas próprias palavras do ex-presidente, o objeto parecia se mover em nossa direção à distância. Parou parcialmente para longe, depois retornou e depois partiu. Ele estava azulado no início, depois ele ficou avermelhado, ficou luminoso, ele não parecia ser sólido, e depois de quase 15 minutos, o ex-presidente Jimmy Carter disse que o objeto se moveu para longe e, enfim, desapareceu. Bem interessante essa afirmação de um ex-presidente norte-americano, né? Só que essa artimanha de apelar para o desacobertamento do assunto ainda é usada até os dias atuais, né? Tanto que o ex-presidente dos Estados Unidos e agora candidato novamente, Donald Trump, disse em uma entrevista recente que, caso seja reeleito nas eleições de novembro, ele irá pressionar o Pentágono para divulgar filmagens exclusivas de avistamentos de OVNIs. Bom, o Donald Trump ele é conhecido pelo seu interesse de longa data pelos fenômenos extraterrestres, e ele declarou também que com certeza ele fará isso, e ele disse que adoraria fazer isso e ele terá que fazer isso, né? Claro que isso aí é um golpe rasteiro no eleitorado norte-americano, uma vez que, segundo a pesquisa citada aqui já no comecinho do episódio, né, do Instituto Gallup, 68% dos americanos acredita que o governo encobre suas descobertas sobre o assunto. E a curiosidade desse povo, claro que pode servir de algum modo como capital político, e por isso essas promessas de desacobertamento
ainda parece viável até hoje durante uma campanha eleitoral. Então, e o Donald Trump se esqueceu também que durante a primeira campanha dele, na qual ele foi eleito presidente, ele havia prometido para todo mundo, para o povo norte-americano, que iria fazer esse desacobertamento e, pelo visto, não cumpriu, né? Bom, agora que a gente está explorando o nosso benefício da dúvida sobre o governo norte-americano, vamos falar agora do tema do episódio de hoje, que é o projeto Blue Book. Será que descobriremos alguma coisa importante? Sei não, hein? Vamos lá! O projeto Blue Book foi, sem dúvida, um dos empreendimentos mais intrigantes e misteriosos já conduzidos pelo governo dos Estados Unidos. Em um período marcado pela Guerra Fria, avanços tecnológicos e uma crescente fascinação pública pelos mistérios do universo, esse projeto emergiu como uma resposta oficial a um fenômeno que intrigava tanto os cientistas quanto a população em geral, que são os nossos queridos e famosos OVNIs, ou objetos voadores não identificados. A sua história é recheada de investigação científica, dúvidas e questionamentos que, até hoje, continuam a reverberar na cultura popular. Bom, tudo começou em 1952, quando o Departamento da Força Aérea dos Estados Unidos deu início ao projeto Blue Book. Esse esforço colossal nasceu como uma tentativa de dar resposta a uma onda crescente de relatos de avistamentos de OVNIs em várias partes do país. Desde o final da década de 1940, avistamentos misteriosos no céu americano vinham sendo registrados, alimentando o imaginário popular com a ideia de que não estamos sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, o governo precisava assegurar-se de que essas aparições não representavam uma ameaça à segurança nacional, especialmente em um contexto de tensões geopolíticas com a União Soviética, que é o período conhecido como a Guerra Fria. O projeto Blue Book não surgiu de forma isolada, ele foi precedido por duas iniciativas anteriores do governo norte-americano. O primeiro foi o projeto Sigyn, que ocorreu entre 1947 e 1949, e depois teve o projeto Grudge, que operou de 1949 a 1951. Curiosamente, né, como que eu posso dizer, foi apenas uma coincidência, né? Coincidentemente, esse projeto Sigyn foi a primeira iniciativa do governo norte-americano para tentar estudar esses fatos sobrenaturais, esses fatos estranhos, né? Esses fenômenos anômalos. Surgiu em 1947, que é mais ou menos aí uma época pós ao incidente de Roswell, que a gente conhece hoje como talvez a nova ufologia, que veio depois do avistamento também do Kenneth Arnold, né, que eu não lembro se foi em 45 que foi o avistamento dele, mas curiosamente essa iniciativa do governo norte-americano começou logo depois desses tipos de relatos, né? Bom, esses dois projetos, né, que antecederam o projeto Blue Book, eles tinham o mesmo objetivo, que era investigar e tentar compreender a natureza desses fenômenos aéreos não identificados. No entanto, o projeto Blue Book se destacou por sua longevidade e abordagem mais detalhada durante quase 2 décadas. Com base na base aérea de Wright-Patterson, lá em Dayton, em Ohio, o projeto Blue Book reuniu uma equipe de cientistas, engenheiros e especialistas em aviação. Esses profissionais tinham à sua disposição ferramentas científicas avançadas e protocolos rigorosos para investigar cada relato que chegavam às suas mãos. A metodologia era clara: coletar testemunhos, analisar evidências físicas, revisar fotografias e vídeos e explorar possíveis explicações naturais ou tecnológicas para os fenômenos relatados. E o grande expoente desse projeto foi o nosso já conhecido J. Allen Hynek. E quem foi o J. Allen Hynek? Ele foi um astrônomo e professor norte-americano que se destacou por sua atuação no estudo de fenômenos aéreos não identificados, né, os famosos OVNIs. E também muito famoso pelo seu papel central no projeto Blue Book. Ele é nascido em 1º de maio de 1910, em Chicago, e ele inicialmente focou a carreira dele no campo da astronomia,
obtendo seu doutorado pela Universidade de Chicago e se tornando aí um respeitado cientista. Ele trabalhou em importantes projetos astronômicos, incluindo a criação de sistemas de rastreamento de satélites durante o início da era espacial. A atuação do Heineken junto ao governo norte-americano começou em 1948, quando ele foi convidado pela Força Aérea dos Estados Unidos para atuar como consultor científico, dado aí a sua expertise em astronomia, né? Inicialmente, ele era cético em relação aos relatos de OVNIs e via esses fenômenos como facilmente explicáveis por eventos naturais ou mal entendidos tecnológicos. Mas durante os anos em que ele trabalhou no projeto Blue Book, ele ajudou a analisar centenas de casos, muitas vezes fornecendo explicações convencionais para os avistamentos. No entanto, ao longo do tempo, a posição do Heineken em relação aos OVNIs mudou. Ele passou a acreditar que uma pequena fração dos avistamentos não podia ser explicada por fenômenos conhecidos e mereciam uma investigação mais profunda. A sua mudança de postura o levou a desenvolver o conceito da escala Heineken. Mas, Alexandre, o que é essa escala Heineken? Eu vou explicar para vocês agora. A escala Heineken é composta por 6 categorias principais, cada uma delas representando diferentes tipos de avistamentos de OVNIs. Essas categorias são: 1. Luzes noturnas. Essa categoria inclui avistamentos de luzes não identificadas no céu durante a noite. Essas luzes podem ser estáticas ou em movimento e geralmente não apresentam características distintas. São aqueles famosos vídeos que nós recebemos aí todos os dias, nós que gostamos de ufologia, estamos em grupos de WhatsApp, participamos aí, né? O algoritmo já pegou essa nossa predileção pelos OVNIs, então tá sempre mandando aí. São aqueles videozinhos de luzinha no céu, que se movimentam de uma maneira diferente, né? Que hoje em dia está sendo muito confundido com Starlink, com drones, essas coisas, né? Então esse aí é o 1 na escala Heineken. E o número 2 são objetos diurnos. Nessa categoria são classificados os avistamentos de objetos não identificados durante o dia. Esses objetos podem ser vistos claramente no céu e geralmente têm uma forma definida. Já é uma coisa aí um pouquinho mais factível, né? Porque está de dia, você já vê que é uma coisa diferente, já não dá para você diferenciar de algo que você conheça, né? Então esse aí é o número 2 na escala feita pelo Heineken. O número 3 é o radar/visual. Essa categoria envolve avistamentos de OVNIs que foram detectados tanto por radar quanto por observações visuais. Esses avistamentos são considerados mais credíveis, né? Pois fornecem evidências tanto físicas quanto visuais. E o número 4 é o encontros próximos, né? Os famosos close encounters. Nessa categoria são classificados os avistamentos de OVNIs que ocorreram a uma distância relativamente próxima dos observadores. Esses encontros podem envolver interações físicas ou comunicação com os objetos não identificados. São aqueles casos onde tem uma descrição de um caso ocorrido com o Coronel Uchoa, em que lá na fazenda em Alexânia, né? Quem conhece a história dele sabe aí disso que ele viveu. Inclusive isso dá um episódio bom, né? Já vou até anotar aqui. Ele começou a ter contato visual primeiro com alguns objetos voadores não identificados ali nessa fazenda, na cidade de Alexânia, em Goiás, aliás. E de repente ele começou a trocar ali informações não, começou a interagir com essas luzes usando uma lanterna, né, na qual ele piscava, e essas luzes também piscavam, né? Então nós podemos, aí, de acordo com a escala Heineken, classificar esse primeiro contato que ele teve como um encontro próximo, né? Tá em número 4 aí na escala Heineken. Claro que o trabalho do Coronel Uchoa, ele ultrapassou essa barreira da 4 aí, e deve ter ido para o 6, 7 mais ou menos. A quinta categoria, né, o número 5 aqui na escala do Heineken, são as abduções. Essa categoria inclui relatos de pessoas que afirmam, né, terem sido abduzidas por seres extraterrestres. Esses relatos geralmente envolvem experiências traumáticas e são considerados muito controversos.
A maioria dessas controvérsias vem por conta de que, geralmente, quando a pessoa passa por uma situação tão traumática quanto uma abdução, ela acaba ali ficando com um bloqueio de memória. Não sabemos se é a questão daquele estresse pós-traumático ou uma coisa intencional aí dos seres que abduzem a pessoa, mas a pessoa esquece e passa a lembrar apenas de alguns flashes ali, ou tem o famoso missing time, né, onde ela se lembra apenas de um determinado momento e quando ela recobra a consciência já passou ali um grande tempo e ela não se lembra o que aconteceu. Enfim, né, então... E geralmente são considerados controversos porque a maioria desses relatos de abduções eles são obtidos através de hipnose regressiva, esse tipo de coisa. Então, talvez a eficácia dessas hipnoses sempre fique aí em xeque, né? As pessoas podem não acreditar nisso ou achar que é autossugestão ou algo do tipo. Então, por isso que são considerados controversos. E a sexta e última categoria, que são os encontros de terceiro grau. Essa é a categoria mais avançada da escala de Hynek e envolve avistamentos de OVNIs que incluem a presença de seres extraterrestres. Esses encontros podem envolver comunicação direta ou interações físicas com seres extraterrestres. São esses casos famosos que nós sempre contamos aqui no Além da Imaginação, né? Quando a pessoa interage realmente ali, é levada para dentro da nave, esse tipo de coisa. Agora, voltando à história do projeto Blue Book, após o encerramento do projeto, em 1970, o Hynek continuou suas pesquisas independentes sobre o fenômeno dos OVNIs. Ele fundou, em 1973, o Center for UFO Studies, né, que respondia pela sigla CUFOS, que era uma organização dedicada ao estudo científico dos avistamentos. O Allen Hynek faleceu em 27 de abril de 1986, deixando aí um legado duradouro tanto na ufologia quanto na astronomia também. Sua transição de cético a um dos mais proeminentes defensores da seriedade do estudo dos OVNIs o tornou uma figura fundamental nesse campo de estudo. Tanto que estamos cá em setembro de 2024 citando aí mais uma vez o nome do J. Allen Hynek, e essa não é a última vez que citaremos e que todos os outros podcasts de ufologia citarão também. Realmente, ele é uma pessoa muito importante para a ufologia e foi também para o projeto Blue Book. Agora vamos falar sobre como era a metodologia do projeto Blue Book. Os investigadores muitas vezes se deparavam com casos que podiam ser facilmente explicados como erros de percepção. Balões meteorológicos, aeronaves convencionais, satélites e até fenômenos atmosféricos pouco compreendidos frequentemente surgiam como as causas por trás desses avistamentos. Um brilho estranho no céu, uma sombra fugaz ou até mesmo reflexos das lentes das câmeras, os famosos lens flare, podiam em muitos casos ser explicações simples para o que era inicialmente interpretado como algo extraordinário. No entanto, nem todos os casos foram resolvidos com essas explicações entre aspas mundanas. Uma pequena, mas significativa porcentagem dos relatórios permaneceu envolta em mistérios. Esses eventos que não podiam ser explicados por erros de identificação ou fenômenos conhecidos deixavam tanto os investigadores quanto todo o público intrigados. Será que esses avistamentos representavam tecnologia de ponta desenvolvida por potências estrangeiras ou seriam talvez evidências de uma vida extraterrestre? Essa pergunta povoou a cabeça do pessoal durante muito tempo. E aí, com o passar dos anos, o projeto Blue Book investigou milhares de avistamentos, e a cada novo relatório, a equipe se empenhava em buscar padrões e compreender se havia algo comum entre os diferentes casos. Um número significativo desses relatos veio de pilotos militares e civis, cujas descrições detalhadas tornavam difícil desacreditar completamente os avistamentos. As dúvidas persistiam, mesmo com resultados de muitas investigações apontando para causas convencionais. Isso nos remete aos famosos Foo Fighters, que eram as luzes vistas no período da Segunda Grande Guerra, né? E essas luzes eram vistas tanto pelos pilotos do eixo quanto os pilotos dos aliados. Então não dava para desconfiar de que fosse, por exemplo, uma arma secreta dos nazistas ou uma arma secreta dos aliados, porque ambas
Ambos os lados viam essas luzes e não conseguiam explicar, não tinham explicações ali razoáveis para esse tipo de avistamento. E esses foram os famosos Full Fighters, né? E quem está dizendo isso não é um senhorzinho lá de Minas Gerais que mora no interior, e sim um piloto militar, uma pessoa que está acostumada no céu, acostumado a ver luz, acostumado por planetas, né? Muitos deles aí conhecem aí todo o céu de ponta a ponta, jamais queriam se enganar aí com um fenômeno que não fosse algo natural ou algo que eles já tenham presenciado alguma vez na vida. Em 1968, o relatório que viria a se tornar a conclusão oficial do projeto Blue Book foi publicado. Então foi um resumão aí, né? Um TCC de todos esses anos de estudos do projeto Blue Book. Esse relatório ficou conhecido como Relatório Condon, em referência ao Dr. Edward Condon, que foi um físico que liderou também esse estudo. E esse documento trouxe uma conclusão que frustrou muitos dos que esperavam respostas mais extraordinárias. O relatório afirmava que, após anos de investigação, não havia qualquer evidência científica de que os OVNIs representassem uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, ou que fossem algo de origem extraterrestre. E aí, com essa declaração, o governo decidiu, em janeiro de 1970, encerrar oficialmente o projeto Blue Book. Mas o fim do projeto Blue Book, no entanto, estava longe de encerrar o debate sobre os OVNIs. Muito pelo contrário, né? O seu legado se estendeu para algo além dos muros aí dos governos e da comunidade científica também. Durante anos, os documentos e relatórios gerados pela equipe do projeto Blue Book permaneceram classificados como confidenciais, o que só alimentava a especulação de que algo importante estava sendo mantido em segredo. Quando esses arquivos começaram a ser desclassificados e liberados ao público, surgiram novos questionamentos. Por exemplo, estaria o governo escondendo alguma evidência de vida extraterrestre, ou o encerramento desse projeto era simplesmente uma maneira de acalmar a crescente curiosidade e interesse público sobre o tema. A influência do projeto Blue Book na cultura popular é inegável. Ele inspirou livros, documentários e até uma série de televisão, né, que acho que é do Prime, né? E todas essas séries, esses livros, esses objetos de estudo exploram a possibilidade de que o governo talvez soubesse mais sobre os OVNIs do que ele estava disposto a admitir. Então essas histórias de conspirações, encobrimentos e visitas extraterrestres continuam a alimentar o imaginário popular e o nosso também, muito graças aos mistérios que envolveu as investigações do projeto Blue Book em si. E aí, apesar desse encerramento formal do projeto, a busca por respostas sobre OVNIs nunca cessou completamente, visto que nós estamos aí vivendo aí, essa efervescência toda que teve o ano passado, né, com as alegações do David Grush, agora com o lançamento do livro iminente do Lou Elizondo. Então esse assunto está sempre à tona e cada vez tem uma pitadinha ali diferente, uma coisinha a mais, né? Mas ainda acredito eu que estamos longe do total desacobertamento. Em uma última análise, o projeto Blue Book não trouxe a resposta definitiva para o enigma dos OVNIs, né? Não trouxe aquilo que nós queríamos, pelo menos não trouxe a público, né? Mas deixou aí um legado que perdura até hoje, e ele demonstra para a gente a importância de uma abordagem científica para investigar o inexplicável e mostrou que, mesmo no mundo moderno, há fenômenos ainda que desafiam a nossa compreensão. E o projeto permanece como um testemunho do desejo humano de explorar o desconhecido e do fascínio interminável pelos mistérios do universo. A gente também não pode alegar que o governo dos Estados Unidos, após o encerramento do projeto Blue Book, simplesmente nos trouxe aqui à luz pública, né, tudo que eles realmente conseguiram encontrar. Para eles é muito mais fácil tirar todas as informações que eles classificam aí como sigilosas, né, ou mesmo como perigosas, tanto para a segurança nacional quanto aí para divulgação para o público. Aquela história que a gente sempre conta, né, sobre o caos instaurado, né, o colapso das religiões e tudo mais. Nós não sabemos, né, mas especulamos muito sobre isso. O projeto Blue Book ele investigou uma vasta quantidade de avistamentos de OVNIs, né, ao longo das suas operações, como eu já disse aqui.
E ele inclui aí alguns casos que se tornaram notórios e até hoje são lembrados por entusiastas da ufologia, como nós, por exemplo. E eu vou citar aqui alguns dos casos mais famosos aí que foram aí documentados e investigados pelo projeto Blue Book. Teve o caso Mantell, de 1948, e esse foi um dos primeiros incidentes relacionados ao estudo de OVNIs pelos militares dos Estados Unidos. Esse caso ele envolveu o capitão Thomas Mantell, um piloto da Guarda Nacional Aérea do Kentucky, e em janeiro de 1948, o Mantell e a sua equipe foram enviados para perseguir um objeto voador misterioso que havia sido avistado sobre a cidade de Fort Knox. Durante essa perseguição, o Mantell relatou estar se aproximando de um grande objeto metálico antes do avião dele cair, né, e resultou aí na morte dele. Então, antes de acontecer dele explodir lá, caiu com o avião, ele falou que estava se aproximando de um objeto muito grande, um objeto metálico, algo que ele não conhecia. E aí o pessoal do projeto Blue Book foi lá e concluiu que o Mantell provavelmente perseguia um balão Skyhook, embora alguns ainda questionem essa explicação. O segundo caso aí famoso que eles investigaram foi o caso Lubbock Lights, né, de 1951. Esse incidente ocorreu na cidade de Lubbock, no Texas, onde uma série de luzes misteriosas em formação foi avistada no céu noturno por várias testemunhas, incluindo professores universitários. As luzes foram observadas em várias noites consecutivas em agosto e setembro do ano de 1951. E aí o projeto Blue Book estudou extensivamente esse fenômeno, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva sobre o que poderia ter causado as luzes. As explicações sugeridas por eles variam de reflexos de pássaros até aeronaves secretas, mas o mistério permanece até hoje. O caso Washington DC, de 1952. Ele também é conhecido como Washington Flap, e esse caso envolveu múltiplos avistamentos de OVNIs em julho de 1952 nos céus aí da capital norte-americana. Os objetos não identificados foram detectados por radares militares e de aeroportos, além de serem observados visualmente por pilotos e controladores de voo. A grande quantidade de relatos e a presença de evidências de radar tornaram esse um dos casos mais impressionantes da época. E aí o projeto Blue Book, no entanto, atribuiu os avistamentos a fenômenos meteorológicos conhecidos como inversões de temperatura. Mais uma explicação que muitos consideram como insatisfatória. Teve também o caso de Liveland, que foi em novembro de 1957, na cidade de Liveland, também no Texas, onde diversos motoristas relataram que seus veículos desligaram misteriosamente enquanto uma luz brilhante, descrita como um OVNI, passava por eles. Em vários relatos, os carros paravam de funcionar e seus faróis apagavam quando a luz se aproximavam. Esse caso intrigante chamou a atenção também do pessoal do projeto Blue Book, que sugeriu que o fenômeno era causado por relâmpagos e tempestades elétricas. Uma explicação também criticada pelos ufólogos, né? Ainda mais pelo o número e a consistência dos relatos aí sobre essas luzes misteriosas na cidade de Liveland, no Texas. Teve também o caso Exeter, em 1965, né? Foi conhecido como incidente de Exeter, em New Hampshire, e envolveu múltiplas testemunhas, incluindo policiais, que relataram ter visto um grande objeto luminoso no céu na madrugada de 3 de dezembro de 1965. O objeto foi descrito como piscando luzes brilhantes e realizando manobras incomuns no ar. Aí o projeto Blue Book investigou o caso, mas não conseguiu apresentar uma explicação satisfatória e classificou ele como não identificado. E tem uma curiosidade que esse caso Exeter, ele é considerado um dos mais bem documentados da ufologia. Teve o caso de Portage County, em 1966, em abril de 66, quando dois policiais do condado de Portage, em Ohio, perseguiram um OVNI por quase 50 quilômetros, atravessando 2 estados. Os caras estavam curiosos mesmo, né? Queriam pegar mesmo aí o OVNI, né?
Eles descreveram o objeto como uma nave em formato de disco com uma luz brilhante. A perseguição durou mais de 1 hora e foi corroborada por outras testemunhas ao longo do caminho. E aí o projeto Blue Book concluiu que o objeto era provavelmente o planeta Vênus. Os policiais passaram aí 50 quilômetros correndo atrás de Vênus. Pô, é a mesma coisa que a gente vê a Lua e fala, puta, sei lá, você entra numa viagem que você acha que a Lua, por exemplo, é um objeto voador não identificado. Aí você fala, vou perseguir a Lua. Você não ia perseguir ela por mais de 50 km, você ia perseguir a Lua pro resto da noite enquanto ela estivesse brilhando, porque ela ia sempre estar no seu campo de visão ali, né? Parecendo estar fugindo de você. E explicar como sendo Vênus aí é um negócio meio estranho, né? Meio esquisito demais. Esses são aí alguns dos casos mais famosos que foram investigados pelo projeto Blue Book, né? Esse projeto lidou com milhares de relatos ao longo da sua existência, e muitos deles aí, após décadas de investigação, ainda continuam a alimentar debate e especulações sobre a existência de vidas extraterrestres ou vida, no caso, estranhas a nós, e a natureza desses fenômenos aéreos não identificados, independente das investigações do projeto Blue Book, ainda continuam não identificados. E isso nos leva a crer que o projeto Blue Book nada mais foi do que uma maneira, pelo menos a minha opinião, de que o governo norte-americano deu uma resposta ao público norte-americano, lembrando que lá eles têm uma visão um pouco diferenciada de nós aqui que moramos no Brasil, porque como eles pagam ali os impostos, eles exigem que o governo, pelo fato de eles pagarem o imposto, o governo tem que proteger a população norte-americana. Então, a partir do momento em que eles passam a ter avistamentos, né, passam a ver fenômenos aí estranhos, o público norte-americano ali, né, a população norte-americana passa a se sentir insegura, e talvez o projeto Blue Book tenha sido aí uma resposta que o governo norte-americano deu para essas pessoas, mas pelo que eu apurei aqui nesse roteiro, não foi uma resposta muito satisfatória para a maioria das pessoas que ainda continuam acreditando aí, como nós, em vidas de fora da Terra ou interdimensionais, enfim. Mas nós acreditamos aí muito no fenômeno UFO, e esse projeto Blue Book não serviu aí para apagar essas evidências, ou pelo menos dar uma explicação um pouco mais mundana e realística para nós. Bom, então esse é o episódio sobre o projeto Blue Book, né? Nós batemos um papo aí sobre várias outras coisas também, sobre os presidentes norte-americanos aí que alegaram avistamento, que estão aí dizendo que vão, no caso do Donald Trump, né, dizendo que vai liberar aí tudo que os Estados Unidos tem sobre OVNIs, embora eu não acredite nisso, uma vez que ele já prometeu isso na outra campanha dele e até hoje nada. Tá bom, gente? Quero agradecer a sua audiência até aqui, pedir mais uma vez para, se caso você não esteja inscrito no canal, para você se inscrever também lá, né? E você que está ouvindo aí pelo seu aplicativo de podcast, se você puder ir lá comentar sobre o assunto, dizer o que você achou, o que você acha do projeto Blue Book, se você já conhecia o projeto Blue Book ou não, vai lá comentar, deixa aí nos comentários do vídeo também, que é bastante importante para nós essa interação, porque assim nós vamos conhecendo aí o nosso público, conhecendo o que as pessoas querem ouvir. Inclusive, se você tem aí alguma sugestão de pauta, algum caso que você gostaria de ver aqui, ou algum tema que você gostaria de ver aqui no canal e no podcast, é só dar um toque pra gente, que vai ser um prazer enorme nós fazermos essa pesquisa e esse trabalho de conteúdo para vocês. Tá bom, gente? Vou deixando aqui o meu grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e nós nos vemos aí no nosso próximo episódio aqui no canal Além da Imaginação.